que esse nosso encontro ele seja proveitoso, ele seja enriquecedor para a vida da gente e para as pessoas que convivem com a gente. A gente não está aqui, e eu acho muito legal ver esse número de pessoas aqui, porque nós não estamos aqui para sermos edificados. Nós estamos aqui porque nós queremos nos preparar melhor para edificar outros. E eu entendo que quem vem para um curso chamado Conselheiro Cristão, capacitação para Timóteo Conselheiro, vem porque quer crescer na capacidade de aconselhar outras pessoas, de poder ser bênção na vida de outras pessoas. Então, isso me dá, eu fico muito feliz, porque a impressão que eu tenho é que ninguém aqui está pensando em si, mas está pensando no outro que vai entrar em contato com você. E nesse momento você quer estar mais preparado, você quer estar mais alinhado para cumprir o seu papel como um conselheiro, como alguém que vai dar uma palavra de sabedoria, que vai dar uma palavra para outra pessoa. Não é isso? É verdade que a gente também acaba se edificando, mas esse curso em si não é para você. Não vou dar conselhos para vocês. Nós vamos conversar sobre como aconselhar melhor. E o nosso curso, ele vai ter, são essas 2 quartas-feiras, e nós teremos 2 momentos bem distintos. Hoje, a gente vai trabalhar conceito. Conceito. Hoje nós vamos alinhar conceito. Nós vamos conversar sobre os modelos de aconselhamento bíblico. Nós vamos conversar sobre as ferramentas que nós temos em nossa mão para o aconselhamento e as posturas que a gente deve assumir. No próximo encontro, eu vou trabalhar só com estudo de caso. A gente vai pegar uma situação concreta, dentro de uma realidade. Digamos que estamos dentro de uma situação, onde uma pessoa que está vivendo uma situação assim, 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 assado, já vive isso há tanto tempo, como é que a gente trabalha, como é que a gente aconselha uma pessoa que vive essa situação. Aí vamos pegar questões variadas, desde de separação, questões bem atuais, que mexam bem com a nossa prática do aconselhamento. A questão da homossexualidade, a questão de como que a gente vai aconselhar uma pessoa que está vivendo uma situação conflituosa no casamento, qual é a resposta, como que a gente coloca. Nosso próximo encontro, eu acho que ele vai ser meio quente. Quente no sentido de que a gente vai entrar num caso concreto. Concreto, ao mesmo tempo, fictício, tá? Eu vou pensar numa história fugindo das histórias que eu conheço, para não ter perigo de eu entrar aqui numa história a partir de uma história que eu conheço. E a gente vai entrar no estudo de caso mesmo. O que é que a gente faz com uma pessoa dessa? E se de repente tiver até alguns depoimentos no YouTube, eu vou procurar. Que sejam reais, de pessoas que se colocaram, que fizeram perguntas, que se colocaram para a gente poder trabalhar o aconselhamento em cima disso, da postura do conselheiro. Interessante que entender a postura do conselheiro é diferente de saber qual é a verdade sobre esse assunto. É muito mais do que isso. A verdade sobre o assunto X ou sobre o assunto Y, isso a gente tira assim, ó. O aconselhamento vai muito além disso. Não é simplesmente chegar lá e estampar a verdade. É qual é a situação daquela pessoa? Como que ela está enfrentando isso? O que ela está vivendo? E a gente vai ver isso tudo na nossa próxima quarta-feira. Então hoje nós vamos alinhar conceitos. A gente vai acabar entrando em alguns exemplos, mas no próximo encontro a gente vai trabalhar estudo de caso mesmo. Uma mulher que vive assim, assim, assado, papapá, aconteceu isso na vida dela, ela hoje enfrenta um problema assim, assim, assado, e ela chega perto de você dizendo isso, não vai ser em grupo não, vai ser o grupão mesmo. Você vai dividir em grupo, para depois o pessoal vir para cá, a gente não vai fazer isso, vai ser estudo de casos com todo mundo aqui. A gente tratando uma realidade de como que nós aconselharíamos. Vamos discordar? Óbvio. E se a gente não discordar é porque tem alguma coisa errada. Na verdade, é por isso que a Bíblia diz o quê? Que na multidão de conselheiros existe a sabedoria. Então, se os conselheiros estão todos concordando em tudo, a gente está sendo burro, a gente não está sendo sábio. E é na multidão de conselhos que a gente encontra a sabedoria. Então, nós vamos discordar aqui no próximo quarta-feira? Vamos. Eu espero que a gente discorde. A gente discorde, não, eu não diria dessa forma. Meu receio era de que isso fosse dar acular, que isso aqui gerasse essa situação. A gente vai conversar sobre isso. Tentar conduzir isso. Não sei como é que a gente conduz isso com 45 pessoas, mas a gente vai tentar. Num clima bem de ordem e a gente realmente indo e alinhando uma série de coisas e pensando sobre uma série de coisas. Tá bom? Meu povo,
modelos de aconselhamento bíblico. Eu separei aqui 4 modelos que nós podemos ver na Bíblia e nós podemos ver também nas igrejas. Nas igrejas. De uma forma geral, nas igrejas. E eu queria passar esses modelos com vocês, para nós irmos percebendo o que não faz sentido, o que faz sentido, e a gente ir alinhando isso daí. O primeiro modelo que eu vou colocar aqui é o modelo de Moisés. O modelo de Moisés está lá em Êxodo capítulo 18, tá? Êxodo capítulo 18, do versículo 13 ao versículo 18. O modelo de Moisés é um modelo triste, horrível. Porque o que acontecia com Moisés? Quando Jetro chega lá onde Moisés estava, no outro dia de manhã, depois de receber Jetro e abraçar e tudo, aí Moisés pega e diz assim, foi para a tenda. Armou a tenda e tinha assim, fila de gente. Depois vocês podem ler o texto depois, tá? Fila de gente. Muitas e muitas filas. Uma fila enorme. De gente para Moisés atender. E Jetro chegou, olhou e disse assim, rapaz, o que é isso aí? Aí ele disse, não, aqui é o seguinte, sogrão. É que eu armo a tenda aqui e o povo quer me consultar para saber qual é a vontade de Deus. O povo me consulta para ter uma palavra de sabedoria sobre a vida. As pessoas iam até Moisés dizendo o quê? Moisés, eu estou com um problema assim lá em casa, eu faço o quê? Aí Moisés faz isso, vai embora. Próximo. Moisés, eu tive uma confusão aqui com uma pessoa aqui, que estava me devendo dinheiro, não pagou, e eu não sei como eu lidar com essa situação, o que é que eu faço? Aí Moisés, você faz isso. Próximo, o dia todo. E ele estava achando isso o máximo. Que ele conta, quando ele conta isso para o sogro dele, dá a ideia de que ele está contando assim, olha como eu sou bom. Estou aqui de manhã até de noite. O que é que Jetro fala? Isso que você faz não é bom. Nem você vai aguentar. Você não vai aguentar e o povo vai morrer junto com você. O que ele está dizendo não é que não é bom para Moisés, não. Não é bom para Moisés e não é bom para o povo. De que haja uma centralidade muito grande do aconselhamento em quem? Na figura do líder principal. O líder principal lá não faz outra coisa na vida, só resolvendo os pepinos, resolvendo as questões que as pessoas vivem. E Moisés chega e diz que era isso que ele estava fazendo, Jetro diz, isso não é bom. Que modelo é esse? É o modelo centralizado no líder. Esse é o modelo centralizado, o aconselhamento totalmente, a estrutura centralizada no líder. O líder, ele é o que está ali centralizado nele, e as pessoas estão o tempo todo. Aí vem o outro modelo. O outro modelo é o modelo de Jetro. O que é que Jetro faz? Jetro chega para Moisés e diz, Moisés, eu vou te dizer uma coisa, para você receber como palavra de Deus na sua vida, e você fazer isso. Que é o conselho que eu te dou? De que você pegue, que você instrua o povo, que você faça a instrução geral para o povo, ou seja, que você pregue no púlpito sobre as coisas que são principais, e que você eleja chefes. Chefe de 100, chefe de 50, chefe de 25, chefes. Essas pessoas, elas vão aconselhar o povo. As questões, eles resolverão. As questões mais graves, eles trarão para ti. Eles trarão para ti. Então, você, Moisés, você é o conselheirozão. Então, você se transforma no conselheiro sênior. Você só pega agora pepino grande. Você já é um especialista. Você se torna agora com pepino grande. Os pepinos pequenos, eles resolverão. O que eles não conseguirem resolver, eles trazem para você. Certo? E Moisés faz isso. Esse capítulo de Êxodo 18, ele está inclusive em livros de teoria geral de administração, usados como referência de delegação, distribuição de poderes, distribuição de autoridade. Qual é esse modelo? Como é que eu chamo esse modelo? De um modelo, o aconselhamento ou a estrutura, ela é distribuída pelo líder. O líder pegou e fez o quê? Rapaz, não estou aguentando não, olha a fila, estou para ter um troço. Aí chega assim, olha assim e diz, pai, se eu separar aqui umas pessoas, Alexandre, tu
vai ficar com os 10. Aí pega o rol de membros e separa com os cabeças. Ele diz, escolhe homens fiéis, homens que sejam honrosos, né, que tenham uma vida santa, que tenham uma postura correta. O líder pegou, eu dei só um exemplo, gente. Aí colocou o pessoal e distribuiu para os chefes. Quem foi que distribuiu? O líder. E o conselheiro adjunto, ele recebeu esse poder do líder principal. E aí ele se transforma numa figura de autoridade dentro da comunidade também. A comunidade olha para esses líderes e diz assim, eles foram nomeados pelo o nosso líder mor. Disse quem é que vai, quem é que não vai. Vocês perceberam que eu já estou dando uma criticada, né? É o modelo onde o líder distribui quem aconselha, quem tem o know-how para aconselhar e quem não tem. Ele escolhe, ele delega, ele dá autoridade e essa pessoa segue. É transferência de bastão. É como se ele dissesse assim, eu tenho uma força, ele resolve dividir essa força com outras pessoas que ele entende que são pessoas dignas de carregarem essa espada. É o princípio do cavaleiro. De pegar quem pode ser ungido como cavaleiro. Quem reconhecidamente pode ser um cavaleiro. E eu, como cavaleiro, delego isso para as pessoas. Esse é um modelo. Tá? Nós temos um outro modelo, que é o modelo dos dons espirituais. É o modelo dos dons espirituais. Como é que é esse modelo? O que Paulo diz? E parece que durante muito tempo a igreja não enxergou muito isso. E de um tempo para cá, começou a enxergar que a gente poderia gerir uma estrutura eclesiástica, uma estrutura de igreja a partir dos dons. Então disseram o seguinte, que tem gente que tem capacitação para fazer tal coisa, e tem gente que tem capacitação para fazer aquela outra coisa. E o nosso papel qual é? É descobrir quais são as pessoas que têm dom para aconselhar, quais são as pessoas que têm dom para liderar, quais são as pessoas que têm dom para ensinar e colocar cada macaco no seu galho, ou cada um no seu quadrado. Então você coloca cada um no seu quadrado e isso é uma gestão de recursos humanos da igreja. Nós saímos alocando as pessoas a partir dos dons espirituais que elas receberam. Nós temos aqui já um upgrade incrível. Porque nesse momento aqui, deixa eu só ver com vocês alguns textos. Existem algumas listas de dons. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Vou ler aqui. Eu queria que a gente destacasse alguns dons que têm a ver com aconselhamento, que são úteis para o aconselhamento. Que pessoas com esse dom, elas poderiam sim ser mais capacitadas para fazer o aconselhamento. O que é que diz aqui em 1 Coríntios 12, de 8 a 10? A um pelo Espírito é dada a palavra de útil, né? Uma pessoa que tem do Espírito uma palavra de sabedoria, essa pessoa ela tem uma capacitação especial para aconselhar. A outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, de conhecimento. Questões gerais, às vezes a pessoa está vivendo uma crise financeira, aí vem uma pessoa que é perito nisso, tem um conhecimento específico, e ele trabalha isso. A outro, a fé. A outro, os dons de curar. A outro, a operação de milagre. A outro, profecia. Profecia também. Profecia é o quê? Edifica, ela encoraja, ela mostra o pecado. A profecia é essa palavra que exorta, que encoraja, que leva a pessoa a mudar o rumo do que ela vai fazer. Também. E a outra, interpretação de línguas. Ainda em 1 Coríntios 12, 28. A uns, pois, Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. A pessoa chega com um conflito teológico e você vai aconselhar. Um mestre, nessa hora, é fantástico, né? Porque ela ajuda você a entender o que é e o que não é. Depois, operadores de milagre, dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Romanos 12, de 6 a 8. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com... Estão me acompanhando, então? E o que exerce misericórdia com... Estão me acompanhando, então? Está no próximo. Está não? Está não no próximo?
Pronto. Está em o que aí? Qual é o texto que está aí? Pronto, vai em Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Qual o conceito aqui? Eu não vou me deter no detalhe dessas listas. Mas de que você tem um dom. E a Bíblia diz, Paulo diz que quem distribui os dons? O Espírito. Como ele quer. Para o bom proveito, o uso no corpo de Cristo. Então ele pega aqui um corpo e ele vai e coloca dom para você. Você vou dar um dom de administração. Vou dar você uma palavra de ciência. Você vou dar uma palavra de sabedoria. Ele vai distribuindo de acordo com o que ele quer. O que ele quer. E algumas pessoas, de acordo com essa visão, que é bíblica, elas têm o quê? Uma capacitação especial do Espírito para desenvolverem o ministério de aconselhamento. De aconselhamento. Que tem a ver com o ministério pastoral, porque o pastoral aqui é o dom de pastorear. E às vezes esse dom, você não precisa ser pastor para ter esse dom. Esse dom é uma capacitação de cuidar do outro, de nutrir o outro, de andar junto com o outro por um tempo até longo e caminhar junto até ver a pessoa dando passos mais largos. Às vezes um pastor de ofício, ele não tem o dom de pastor. Ele é mais líder, mais pregador ou mais administrador. Tem pastores que são pastores, que a gente chama de pastor, que eles são bem pastores mesmo. Existem outros que não são. São excelentes administradores, excelentes mestres, outros são pregadores, outros têm uma palavra de sabedoria, outros são líderes, mas não têm a coisa do pastoreio muito forte. Com gestores, né, administradores, a gente trabalha com gestão, tem pastor que é administrador mesmo. A coisa funciona de um jeito assim tremendo, porque ele tem esse dom. Então Deus distribui a cada dom a cada um. E aí, esse modelo dos dons espirituais, ele é distribuído por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Se eu tenho críticas sérias ao modelo de Moisés, esquece, tá, galera? De Moisés é tiro no pé. É para destruir tudo. O modelo de Jetro, tenho minhas críticas a esse modelo. Esse modelo aqui, isoladamente também, ele também pode ser um problema. E aí nós entramos em um outro modelo. No Novo Testamento também muito claro e muito evidente. Que é o modelo da mutualidade. Vocês percebem como foi descentralizando? É só Moisés, aí Jetro chega e diz, agora é os chefes. Aí depois vem na visão dos dons, o que é quem tem o dom que faz. Mas no princípio da mutualidade, que é muito forte no Novo Testamento, todo mundo faz. Todo mundo faz. Percebam que existem 28 mandamentos bíblicos da mutualidade, sem contar as repetições. Você sabe o que é o mandamento bíblico da mutualidade? É aquele que diz uns aos outros. Você pega um dia, vai lendo o Novo Testamento e vai grifando toda a vida que aparecer, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Carregai as cargas uns dos outros, amai uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros. É quem aí? É todo mundo. E existem alguns mandamentos da mutualidade que eles são específicos para aconselhamento. E eu separei aqui alguns. Suportando-vos uns aos outros com amor. Consolai-vos uns aos... O suportar uns aos outros é o quê, pessoal? É dar suporte, não é aguentar a pessoa. É aguentar no sentido de conseguir aguentar o peso dela. Para ela é dar pezinho. Suportar o outro é dar pezinho. É ter um muro que o cara não consegue pular sozinho, aí tu vai lá e dá pezinho para ele. Aí ele vai, pisa na tua coxa, pisa no teu ombro, bota o pé na tua cabeça, pisa no teu nariz, amassa o teu óculos e consegue passar para o outro lado. Isso é suportar-vos uns aos outros. Do suportar-vos, de aguentar, né? Mas não é não. O princípio original dessa palavra é esse, é de dar suporte. Dar suporte, dar pezinho. Consolai-vos uns aos outros. A pessoa perdeu um ente querido. Está vivendo um momento, uma crise. Quebrou o negócio. Precisa de consolo. Acabou um relacionamento. Precisa de consolo.
Consolai-vos uns aos outros. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. O ensinar, aí ensinar nesse conceito aqui, é só para quem tem dom de ensino? Não. É uns aos outros. Tem gente com dom de ensino? Tem. Mas não está dizendo na palavra que o dom ensinar é coisa só para quem tem dom de ensino. Deus separou pessoas especialmente para o ensino. Mas Ele mandou que nós nos ensinássemos uns aos outros. E aconselhássemos uns aos outros. Um exemplo clássico disso. Existe um dom nessa lista que o pessoal coloca como dom de misericórdia. É gente que se sensibiliza muito com o sofrimento, não consegue ficar parado e se move. Você já pensou se a gente dissesse que o exercício da misericórdia na palavra e na igreja é apenas para as pessoas que têm dom de misericórdia? Aí a pessoa ia dizer, não, eu não tenho dom de misericórdia, então se eu não tenho dom de misericórdia, eu não vou exercer misericórdia. Peraí. Mas a misericórdia, ela é o evangelho é a misericórdia. Como assim tu não vai exercer misericórdia? O cara que diz, não tenho dom de ensino, então eu não preciso ensinar nada a ninguém. Me pergunta, eu mando ligar para o pastor. Lê a palavra, para quê? Meu dom é de auxílio, meu dom é de arrumar as coisas, é de servir nos bastidores, para que eu preciso ler a Bíblia? Entende? Independente do dom que você tenha, o aconselhamento é uma coisa da vida cristã. É uma coisa que faz parte da nossa vida. Você vai aconselhar seu filho, não vai? Daí já morreu, já tem que aconselhar alguém. Não tem quem viva sem ter que aconselhar alguém. O problema é se o teu conselho está prestando ou não está. Mas que tu aconselha, tu aconselha. Se o seu conselho está sendo a luz do evangelho ou não. Mas aconselhar, você aconselha. Não tem para onde correr. E às vezes uma pessoa que não tem o dom de aconselhamento vai encostar junto com uma pessoa que tem para pedir conselho como aconselhar. Mas ela vai aconselhar. Porque está no mandamento da mutualidade. Ele diz, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Vocês sabiam que a palavra exortação, na palavra, só um minutinho, a palavra exortação na Bíblia, na maioria das vezes que ela aparece, em quase sua totalidade que ela aparece no Novo Testamento, ela aparece no sentido de encorajar. A palavra exortação aparece no sentido de encorajamento. Que a tradução no português é exortação. E exortação para a gente está muito ligada ao quê? A dar um carão. Faz parte da exortação? Faz. A exortação é encorajar a pessoa a abandonar uma prática de pecado. Encorajar a pessoa a continuar um caminho que ela está querendo desistir porque está desanimada. A exortação, ela é um encorajamento. Ela não é um carão. Quem encoraja, eu exortei o irmão. Às vezes a gente acha que exortar o irmão é chegar assim e dizer assim, irmão, ó, tu tá errado, meu. Isso não é exortação. Ele foi encorajado a partir da sua palavra para abandonar o erro dele? Se ele não foi, você não exortou o irmão. Você jogou o pecado na cara dele. Porque o princípio da exortação, ela está ligado ao encorajamento. A exortação só é exortação quando você está encorajando o outro. Senão vira denúncia. O pessoal acha que exortar é denunciar. Exortar não é denunciar, não. Exortar é encorajar a pessoa a uma prática diferente daquela que ela vinha vivendo. Por enquanto, eu estou querendo alinhar aqui simplesmente quais são os modelos. Quem é que aconselha? É o pastor Moisés? Ou é o pastor Moisés e os delegados de Jetro? Quem que aconselha? São só as pessoas que têm os dons espirituais? Quem é que aconselha na vida cristã? Todos nós aconselhamos. Isso é mais bagunçado, pessoal? É. Isso é muito mais bagunçado. Isso é perigoso? É. Na hora que você coloca as pessoas... Agora, me diga uma coisa. Se eu disser, só aconselha fulano, 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 os outros não vão aconselhar, não? É uma ilusão, né? A gente achar que o corpo não vai exercer o seu papel de aconselhamento, ele vai, mesmo que sem capacitação. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos? E o último, que é aconselhar-se uns aos outros. Nesse sentido, quem é? Como é que funciona isso daqui? Eu te aconselho e você também me...
Porque não existe a figura de que quem aconselha é maior do que quem está sendo aconselhado. Eu posso lhe aconselhar numa área, em uma situação da vida, e depois eu ser aconselhado por você a respeito de uma outra área, de uma outra situação. O aconselhamento não é do maior para o menor. Ele é de um para o outro. Também, às vezes, uma mesma situação que eu vivi e estou vivendo, você vai me aconselhar quando eu estiver vivendo, e eu vou aconselhar você quando você estiver vivendo, porque você está afetado pelo que você está vivendo. E aí vem uma pessoa de fora que consegue dar uma coisa diferente. E aqui é distribuído por quem? E a quem? É distribuído, pode passar o próximo. O modelo da mutual é distribuído a todos que tem o Espírito Santo de Deus. E a gente crê que toda pessoa que crê tem o Espírito Santo de Deus. Então, vou colocar a todos que têm o Espírito Santo de Deus e dizer a todos os cristãos. A todo crente, a todo cristão, é distribuído. Passa o próximo aí, Marquinhos. Olha os modelos. Quero que vocês olhem para esses modelos. Modelo de Moisés, centralizado no líder. Modelo de Jetro, distribuído pelo líder. Modelo dos dons, distribuído pelo Espírito Santo. Modelo da mutualidade, distribuído a todos que têm o Espírito Santo. Percebem? Perceberam a diferença? Aquele primeiro lá, pessoal. O que a gente faz com ele? Hã? A gente usa só para dizer que para não fazer. Não funciona. Não funciona. Nossa, que às vezes o líder ele vai se ocupar para cuidar de quem cuida, para cuidar de quem está cuidando de outras pessoas. Vocês já imaginaram uma estrutura aqui na igreja que todo mundo tivesse uma dificuldade, tivesse que resolver ou não resolvesse antes de pegar a opinião do pastor Idelbrando? Vocês já imaginaram isso? Vocês acham que isso acontece? Totalmente não, porque se fosse eu estava morto. Mas ainda acontece muito. Esse modelo a gente precisa fazer o que com ele? Isso aqui tem a ver com o que, pessoal? Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Todos nós. E somos aptos para discernir a nossa vida, para orar, para pegar discernimento de Deus. Uma estrutura, esse primeiro modelo aqui, ele é catastrófico na igreja. Os outros três. O segundo dá para utilizar com certas ressalvas, mas com muitas ressalvas. Com muitas ressalvas. Para você não ir colocando Moisésinhos. Para você não ir criando filhote de Moisés espalhado no meio do povo. Porque você só pegou a mesma estrutura e pulverizou ela. Percebem? Pegou a mesma estrutura e pulverizou. Então, tenho minhas resistências com esse modelo, sim. O outro, dos dons. E o de baixo? Eles brigam com o outro? Não. Eles são o quê? Complementares. Complementares. Qual é a minha crise com o modelo de Jetro? É porque é o líder que determina e dá autoridade a ele. O modelo do Novo Testamento são esses dois de baixo. Onde quem é que distribui e determina quem tem o dom de aconselhamento e quem não tem? É o pastor? É o Espírito Santo de Deus. E quem é que vai legitimar isso na comunidade? É o pastor? É o próprio corpo. É o próprio corpo que começa a se aconselhar com aquela pessoa. Que começa a considerar aquela pessoa como uma pessoa de aconselhamento. Não funciona do outro jeito, meu povo. Não funciona chegar e dizer assim, ó, tá aqui fulano, agora vocês vão se aconselhar com essa pessoa. Isso não funciona. Na força do cargo, não funciona. Isso é o modelo de Jetro, que já é bem melhor do que o de Moisés, mas não funciona. Esses dois últimos modelos são os modelos que nós acreditamos. São os modelos que nós acreditamos. Por isso, não sou eu que digo quem vai aconselhar e quem não vai. A gente já tateou, viu, pessoal, em relação a essa estrutura. Tentando construir uma estrutura que fosse assim, meio Jetro, meio dom. Lembra quando a gente tentou lançar aqui o ministério chamado Ministério Barnabé? Que a gente escolheu umas pessoas assim, e dizer essas pessoas vão cuidar, ajudar o pastor a cuidar das pessoas. A gente tentou fazer isso daí, mas não dava certo. E Deus dizendo assim, não é por aí, não é por aí, não é por aí, não é por aí, não é por aí.
E aí esse modelo do dom, a partir do dom, e esse modelo da mutualidade, quem é o gestor desta obra de pastoreio? É o Espírito Santo de Deus. Funciona. E a gente não precisa, Milena, pegar assim e dizer assim, nós temos aqui 7 cadeiras. Não vou colocar as 7, não. E nós precisamos preencher esses lugares e colocar pessoas aqui que sejam homens honrados, homens fiéis. Aí você pega essa pessoa e dá a ela um destaque dentro do corpo. Vocês vão se aconselhar com essa pessoa. Isso aqui é perigoso, meu povo. A igreja de Jesus é esse negócio bagunçado mesmo. Onde as pessoas estão se aconselhando, vão acertar, vão errar. Porque erra. Quem não aconselha porque acha que vai errar, não vai aconselhar nunca, porque ele não acha, eu tenho certeza que vai errar. Eu fui para um seminário, estudei psicologia do aconselhamento, fiz teologia, eu aconselho já há mais de 15 anos, tem um estudo de psicologia e vou errar para caramba. A questão não é se você vai errar, você vai errar. E é por isso que é na multidão de conselhos que nós encontramos a sabedoria. O corpo é esse negócio espalhado, misturado. E é dessa forma que nós aconselhamos, que nós vamos aconselhar uns aos outros. Amém, meu povo? Está claro isso? Qual o desafio que a gente tem como igreja aqui, Candeias? É de fomentar essa estrutura. Só que essa estrutura, ela é muito desestruturada. Como é que você estrutura uma estrutura dessa? É mover do Espírito mesmo, é liberdade para os crentes em Cristo de poderem colocar seus dons em prática, de poderem viver isso. E capacitar, gerar relacionamento, gerar capacitação, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Por que a gente não chamou aqui só líder de grupo pequeno? Só líder de ministério? Porque não é o modelo de Jetro. Não é o modelo de Jetro. Por que a gente não chamou aqui só quem tem dom de fazer um testezinho? Faça um testezinho aqui para saber se você tem dom de aconselhamento. Se tiver, você vai para o curso. Por que a gente não fez isso? Porque não é só o modelo dos dons. É o modelo da mutualidade. Então, se que a gente tivesse aqui, a igreja toda sendo capacitada para isso. E nós estamos, de certa forma, aqui com um público bem relevante em relação à quantidade de pessoas sensíveis a essa mutualidade. Isso não vai dar status nenhum. Isso não vai dar posição nenhuma. A gente não vai ter os conselheiros da Candeias. Se você quer se aconselhar, procure o conselheiro tal. Não tem. E não vai ter. Pelo menos não tem isso na minha cabeça, não. E a minha ideia é cada vez mais diminuindo o papel do Moisés nessa área, para que o corpo possa crescer. Que o corpo possa crescer. E eu não vou fazer isso colocando Moisésinhos. Porque não funciona. Não funciona. O corpo, uma pregação minha, no dia do pastor, antes de eu ir passar o tempo lá em Austin, que é uma pregação dizendo o corpo de Cristo precisa assumir o seu papel terapêutico. Comecei de terno, lembra? Aí tirei o terno e fiquei de camisa de manga curta e preguei sobre isso, falei sobre essa realidade. Está na internet, depois você assiste, se você não assistiu. De pulverizarmos mesmo. Disse assim, vou passar 40 dias sem atender, sem fazer aconselhamento. E sabe o que é que às vezes me bate? De tempo em tempo eu tenho vontade de passar 40 dias sem aconselhar. Por que que Jetro disse para Moisés? Nem você vai aguentar e nem o povo. Ou seja, você vai se acabar todinho e o povo vai ficar sem assistência. Percebe? O que a gente tem para viver? Mutualidade. Mutualidade. Vamos para frente? Quais são as ferramentas para o aconselhamento? Quais são as ferramentas que nós temos e podemos ter na nossa caminhada para o aconselhamento? As ferramentas que temos para aconselhar. Quais são essas ferramentas? A primeira ferramenta para o aconselhamento é relacionamento com Deus. Não tem ferramenta melhor para o aconselhamento do que você ter um relacionamento com Deus.
Eu coloquei aqui do lado o ethos, e o ethos tem a ver com ética. Aristóteles, quando falou sobre o orador e aquele que fala para o povo, disse que tinha 3 coisas que o orador tinha que ter. Ele tinha que ter ethos, ele tinha que ter logos, ele tinha que ter pathos. E vou passar os 3 com você. E o primeiro é ethos. E ethos é a questão da ética. Isso é verdade na sua vida? Isso é verdade para você? Isso de fato, ou você está fazendo um aconselhamento a partir de um conceito estudado e não de um conceito vivido. Interessante quando a gente pega 1 João 1:1. João começa as cartas dele dizendo: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. É isto que proclamamos a respeito da palavra da vida. O verbo da vida. Ele não está falando de uma coisa que ele aprendeu. Ele está falando de uma coisa que ele viveu. Aí você pode dizer assim: pastor, então só pode aconselhar quem viveu aquela experiência. Não estou falando de viver a experiência. E nem estou falando de você ser irrepreensível naquilo. Tipo, eu tenho um problema e aí eu não posso aconselhar ninguém que tem esse problema porque eu não tenho isso ainda resolvido na minha vida. Não, aquela verdade que você vai trabalhar, ela é verdade para você. Ela é verdade para você. Eu não estou perguntando se é verdade na prática, não. É se é verdade para você. Você vive aquilo. Esse conselho que você está dando, você tentaria seguir? Você viveria ele? Ou você está dando a resposta de cartilha? Sabe o que é a resposta de cartilha, né? É a resposta certa. Só que a gente começa a ver que o aconselhamento vai para muito além da resposta certa. Que essa resposta certa, às vezes, ela não é tão objetiva, quando nós, às vezes, pensamos. Então, a ferramenta que você tem é quem você é. Com as suas inconstâncias, com os seus erros, com as suas falhas, mas é quem você é. É o seu relacionamento com Deus. Porque se você é ético, você não vai aconselhar uma pessoa sendo fraco, se colocando como forte. Porque foi isso que Jesus detonou. Jesus, quando detonou os fariseus, ele disse: vocês colocam peso sobre os outros que nem mesmo vocês podem suportar. E falam como se vocês vivessem isso. A questão não é se colocar como forte, ter tudo certinho para poder aconselhar. É se colocar como fraco. É dizer: meu irmão, isso que você está com dificuldade, eu tenho a mesma dificuldade numa outra área. Eu luto contra isso. E quando você começa a falar da graça, do perdão, do poder restaurador do Espírito, isso é verdade para você? Se isso é verdade para você, vai ter poder naquilo que você está falando. É como o João está dizendo: olha, a gente não está falando aqui de coisinhas que disseram para a gente, não. A gente apalpou, a gente abraçou, a gente viveu. O que eu estou colocando aqui, meu povo, não é a questão específica, não sei se vocês estão pegando isso. É a questão geral. Eu estou falando dando aconselhamento a partir de um evangelho da graça, porque eu vivo esse evangelho da graça, eu creio nele, ele é verdade na minha vida. Eu não estou me colocando, dando esse aconselhamento para as pessoas, a graça, graça, graça. Aí quando é o meu filho, é lei. Não está tendo ética, não está tendo ethos. Eu estou fazendo um aconselhamento bonitinho, para ficar bonitinho, mas no fundo, eu não vivo isso. Percebe o que é ética? É ter isso como verdade. Verdade. Vale para outro, vale para o meu filho. Se não vale para o meu filho, e não vale para todo mundo, esse evangelho da graça, mas não vale para o meu filho, que conselho é esse? Vale para mim. Viveria dessa forma, faria dessa forma. Isso é uma ferramenta, é quem você é. Eu lembro de um professor meu, Meval Rosa, que ele dizia, cheio de seminaristas na sala de aula, querendo aprender tudo sobre psicologia, sobre teologia, e ele olhava para a gente, o cara com PhD em psicologia, com doutorado em teologia, e ele olhava para a gente e dizia: jovens, vocês vão ajudar muito mais as pessoas por aquilo que vocês são do que por aquilo que vocês sabem.
pelas verdades que vocês vivem do que pelos conceitos bem elaborados que vocês vão distribuir para as pessoas. Então o conceito é de quê? É do ethos, relacionamento com Deus. Uma outra ferramenta para o aconselhamento, meus irmãos, é a Bíblia. E a Bíblia é o logos, é o conhecimento. A palavra logos no grego significa conhecimento. Ele diz, olha, quando ele diz, precisa ter ética, ou seja, é verdade para você? Precisa ter logos. O que é logos? Faz sentido? Existe conhecimento por trás disso? Se o aconselhamento é obra da igreja toda, a igreja toda precisa ter um maior embasamento bíblico. Para conhecer o Evangelho, para conhecer a Deus, para conhecer a vontade de Deus, para conhecer como Deus trabalha. Não pode ser versículo picotado, tem que se dedicar para conhecer os ensinos da palavra. Não é decorar a lei, é entender os princípios do Evangelho escritos nesta palavra. Salmo 119, 105 diz que a tua palavra ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Qual é a ferramenta que nós temos? A Bíblia. Então, se você é alguém que Deus está colocando, ou a partir do dom, ou a partir da mutualidade, para aconselhar outras pessoas, você precisa ler mais a Bíblia. Nessa série sobre Jesus, quem está lendo os evangelhos? Não precisa responder não, por favor, não responda. Vocês não me mataram de vergonha. Quem está lendo os evangelhos? A gente menciona um bocado de coisa das curas. Quem ficou curioso para ler as curas? Para ver como Jesus andou? Para ver as coisas que ele ensinou? Quem está aqui assistindo a pregação e está lembrando de um outro texto que leu? Em vez de estar tentando entender o texto que eu estou lendo. Já está fazendo relação com outro. Porque lê a palavra. O pessoal fica, pastor, onde é que a gente estuda a Bíblia? Onde é que a gente lê a Bíblia? Onde é que a gente faz? A gente lê a Bíblia em casa, irmão. Pega a Bíblia e vai ler. Vai ler a palavra, o Espírito Santo habita em você. Você é competente para ler a palavra, interpretar, entender a palavra, ler a palavra. Leia a palavra. Nós precisamos ler a palavra. É a ferramenta da gente. É a ferramenta da gente. É a ferramenta para aconselhar, para trazer uma palavra, para identificar um pecado, para identificar um caminho, para buscar uma sabedoria. A Bíblia é cheia de sabedoria. E nós precisamos ler mais a Bíblia. Uma outra ferramenta para aconselhamento é a oração. É a oração. Orar por isso. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes eu comecei um aconselhamento, já sabendo mais ou menos o problema, orando, dizendo, Deus, me ajuda a gente aqui a entender a tua palavra, a entender a tua iluminação, me ajuda. E aí a pessoa terminava a oração e a pessoa começa a falar. E eu continuava orando, Senhor, me ajuda, me mostra o que é esse negócio, eu não estou enxergando, eu não sei o que falar. Aí a pessoa terminava de falar. Já aconteceu da pessoa terminar de falar e eu não tenho a mínima ideia do que dizer. E já teve vezes que eu não disse nada. Não disse nada, porque a gente não precisa dar resposta a tudo. Tem a ver com a postura que a gente vai ver depois. E por vezes, meus irmãos, através da oração, Deus vai colocando a palavra de sabedoria dentro do teu coração e você percebe aquilo ali, Deus de fato usando você. Tiago 5,16 diz, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Às vezes chega uma pessoa para lhe perguntar uma palavra e você diz assim, irmão, vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Porque a nossa vontade de dar resposta nos leva muitas vezes a errar. A gente precisa ser mais humilde no aconselhamento para dizer assim, vamos orar, vamos deixar para depois. Semana que vem vamos se juntar de novo, porque a gente está aqui estudando, vendo uma realidade que não é fácil da gente ajeitar, não é fácil da gente colocar. Vamos orar por isso. A oração é uma ferramenta. Uma outra ferramenta, meus irmãos, é a sabedoria de Deus. Ufa, né? Ufa, que nós temos uma ferramenta chamada sabedoria de Deus. Lá em 1 Reis 3, de 5 a 10, é o momento onde Salomão, Deus chega para Salomão e diz o quê? Salomão,
pede o que você quiser, que eu te dou. Foi o que ele pediu? Sabedoria. Ao mesmo tempo eu fico olhando para o pedido de Salomão e digo, rapaz, Salomão já tinha sabedoria. Porque o pedido dele é sábio. O motivo do pedido dele é sábio. Ele diz, pai, tu me colocaste aqui no meio deste povo. E eu sou como um menino pequeno, que eu não sei nem como entrar e nem como sair. O Senhor foste fiel ao meu pai, Davi. Da mesma forma, me dá sabedoria, para que eu possa julgar o teu povo. Ele pede sabedoria porque reconhece que não tem. Ele pede sabedoria para quem? Para ele? Para servir. E pede na confiança de que esse Deus tinha dado sabedoria ao seu pai, poderia dar a ele também. Mas essas duas primeiras, eu sou como um menino pequeno que não sei nem como entrar e nem como sair. Esta é a condição básica para você se tornar um conselheiro. É você se enxergar de fato como um menino pequeno que não sabe nem como entrar e nem como sair. E quando você perder isso, você está perdendo a sua capacitação para aconselhar. Está perdendo. A gente começa na igreja, na fé, se sentindo assim. Aí vai passando um tempo, a gente começa a achar que a gente sabe um bocado de coisa já. E a gente já tem as respostas para quase todas as perguntas que as pessoas vão fazer. E nós vamos perdendo a capacidade, de fato, de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Porque estamos com todas as respostas decoradas, guardadas na nossa mente. E não estamos usando o nosso coração para, de fato, nos aproximarmos das pessoas. Sabedoria de Deus. Tiago diz o quê? Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria. Quem tem falta de sabedoria aqui, meus irmãos? Tem uns que não tem, não. Tem uns que já estão com sabedoria. Quem tem falta é preguiça. Tá com as mãos... tá com as mãos presas no sovaco. Aí diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá livremente. De boa vontade, e lhe será concedida. O problema é que a nossa arrogância não nos coloca numa posição de dizer, me dá sabedoria para administrar essa situação. Me dá sabedoria para orientar esse meu irmão. Porque na hora que o irmão começa a falar, ele começa a falar, você já sabe. Ele começa a dizer a situação. No começo do aconselhamento, você já parou de ouvir, porque você já está elaborando a resposta. Você parou de ouvir porque está elaborando a resposta. E começar dizendo, eu não sei, me dá sabedoria que eu não tenho. Que eu não tenho. Pessoal, a impressão que eu tenho é que sabedoria, ela não é uma coisa que a gente tem. Coisa que eu tenho percebido é que em momentos Deus derrama uma sabedoria extra ali para a gente. Uma situação que a gente está precisando, para servir o povo, para ajudar pessoas. Não é uma coisa minha. É uma coisa que Deus derrama à medida que Ele vai usando a sua vida. Por isso, peça. Por que Ele manda pedir? Porque somente quem reconhece que não tem vai pedir, não é? A história de Jó. Você sabe a história de Jó? Conhece, né? Tem uma hora que chegam os 3 amigos de Jó. E tem um amigo que fica calado. É Eliú. Ele deixa os mais velhos falarem. E ele fica calado. Olha o texto, o que é que Eliú diz? Em Jó 32, versículo 6. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu.
Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Aí ele diz, mas é o Espírito dentro do homem que dá a sabedoria de Deus. Está o texto todo aí, tá? Tá não, né? Mas é o Espírito dentro do homem que derrama o Espírito de Deus dentro do homem, que lhe dá sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. O que é que Eliú está dizendo? Rapaz, eu fiquei aqui caladinho aqui porque eu sou mais jovem, eu achei que eu não tinha nada para falar. Quem tinha para falar era o pessoal mais velho. E o pessoal estava falando aqui, mas ele começou a olhar assim, a perceber o tanto de besteira que o pessoal estava falando. Quer dizer, eu pensava que era pela idade que se adquiria sabedoria. Mas eu estou vendo que a sabedoria vem do Espírito de Deus. Aí ele vai dentro do homem. E aí ele vai e diz o quê? Aí ele começa a falar. Aí vem sabedoria. Ele olha para Jó e diz, Jó, tu tem algum pecado para confessar? Confessa, homem, e acaba com esse sofrimento. Agora, se tu não tem, senta agora e escuta, que eu vou lhe falar de uma sabedoria que você ainda não conhece. Aí ele vai. Eliú entra em cena. Um jovem, com espírito de humildade, porque estava ali calado. Mas no momento que Deus quis usar e derramou sabedoria sobre ele, ele foi lá e se posicionou com sabedoria, não é com arrogância, é com sabedoria. E Pedro depois vai dizer o quê? Que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Peça sabedoria a Deus. Entenda que você não tem, que você precisa pedir isso a Deus. Quando você começa, às vezes, a fazer um aconselhamento na força do seu braço, você percebe o quanto besteira você faz. É importante que você se curve. E a última ferramenta, meus irmãos, é o amor. É o patos. Sabe o que é o patos? O patos vem de empatia. O patos é mais ou menos o seguinte: você se importa comigo? Que quando você vai se aconselhar com uma pessoa, o que é que você gostaria, uma segurança que você quer ter, o que é? Que o que ela vai lhe falar tem ethos, ou seja, é verdade para ela. Existe logos, existe conhecimento, não é um achismo. Mas mais do que isso, você quer ouvir daquela pessoa o quê? Que ela se importa com você. Que ela se importa de fato com você. Que ela não está ali, sabe, doida para sair correndo e querendo que você se exploda. Ela de fato se importa com você. 1 Coríntios 16, 14 diz, façam tudo com amor. O amor é colocado como um dom, é colocado como um fruto do Espírito. Uma das principais características do fruto do Espírito. Paulo está falando dos dons e tem hora que ele para e diz, agora eu vou mostrar para vocês um caminho excelente. Um caminho melhor, maior. E aí ele começa a falar do amor. E diz que tudo vai passar, as profecias, a ciência, tudo vai passar. Mas o que é que vai continuar? O amor. Qual é uma ferramenta que nós temos para aconselhamento? É o amor. E aí, se esse amor não existe dentro do seu coração, pelas pessoas que você vai aconselhar, digo a você, o seu aconselhamento se tornará vazio, falso. Se Deus não coloca amor no seu coração pelas pessoas que vai ser colocadas à sua frente, nada do que você vai falar será aproveitado. É importante que você realmente se importe com as pessoas. Irmãos, aqui para nós, isso é um grande desafio. É um grande desafio. Porque às vezes Deus coloca a gente na nossa frente para a gente cuidar, que a gente não gosta. Mas a gente precisa amar. Vocês entendem como isso é possível? De você não gostar de uma pessoa e você conseguir amá-la? De que o mandamento bíblico não é gostem de todas as pessoas. É amem todas as pessoas. Eu não preciso gostar de todas as pessoas. Eu preciso amar todas as pessoas. Eu posso achar você assim, nada a ver comigo. Ao ponto de que se a gente fosse ficar nós dois numa ilha, um matava o outro. Mas eu tenho uma obrigação
de lhe amar. E o aconselhamento só acontece a partir verdadeiramente do amor. Por isso, um dos mandamentos da mutualidade é o quê? Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. E amem de verdade uns aos outros. E essa é, poderia eu dizer, a maior ferramenta que você tem para o aconselhamento. É o amor. A maior ferramenta que você tem à sua disposição para aconselhar alguém é o amor que Deus tem colocado no coração de cada um de nós. Não vai. Não vai, irmão. Você sem amor, você vai se tornar uma enciclopédia. E aí isso já tem no Google. Você vai se tornar simplesmente um doador de respostas. E o aconselhamento vai para além disso. Ele vai, de fato, quando nós nos importamos com as pessoas. Que amamos. Por isso que eu estou colocando, é bom a irmã colocar com tanta sinceridade isso, porque talvez a irmã esteja expressando de uma forma muito aberta, muito sincera, o que talvez seja a nossa maior resistência para o aconselhamento. É tipo, se eu tenho que amar, então, sabe, vai ser difícil, porque esse, na verdade, é um grande desafio da vida cristã. Manuela, tu queria falar, Manuela? Eu não vou abordar muito isso, porque eu estou fazendo essa mesma pergunta, certo? Como não absorver tanta dor? Isso é muito difícil. E aí, talvez a resposta esteja no que a gente trabalhou aqui, é a mutualidade. É não existir dor demais concentrado em poucas pessoas. É a pluralidade da vivência. Se você tem uma pessoa cuidando de muitos, essa pessoa não aguenta. A mutualidade é justamente o contrário a isso. Talvez assim, como que a gente não absorve? Não tem como, porque se você ama as pessoas, você se preocupa com elas, você senta com elas e você conversa com elas, às vezes talvez aconselhar sem amar seja uma proteção. Porque você vai lá dar o conselho e depois exploda-se. Esse exploda-se foi ótimo, né? Exploda-se. É uma adaptação. Exploda-se. E uma coisa que Manuela tu colocou, Manuela, eu acho que o caminho para a tua resposta, dando uma resposta bem objetiva para o que você perguntou, eu acho que se a gente não está aguentando é porque está tendo centralização. Se a mutualidade acontece, a gente divide a carga e todo mundo consegue ir. Né? Por exemplo, quando eu me sinto estressado, estafado por uma questão, é porque está tendo centralidade. E aí, isso daqui é resposta de oração. Isso aqui é resposta de oração. A gente está aqui com uma grande parte do corpo se despertando, entendendo, se capacitando para viver uma mutualidade. E não tem outro caminho, é mutualidade. Que se ficar o Moisés com a fila grande, ele não aguenta. E nem o povo aguenta. Vieira, a gente estava discutindo isso na lua de mel, num grupo. Amor é decisão? Amor é um milagre. Perdoar é decisão ou perdoar é um milagre? É uma decisão e é um milagre. A decisão por si só, ela não tem como produzir isso. Há uma disposição nossa em decidir amar, mas sem o poder do Espírito gerando esse amor, ele não acontece. É como a obra do Espírito Santo na vida da gente. O enchei-vos do Espírito é ativo, passivo. Tem gente que quer ver a vida cristã só ativa. É você, na força do seu braço, fazendo as coisas, tomando as decisões e fazendo o que é certo. Mas existe uma postura que ela também é passiva, que é o Espírito testemunhando e colocando dentro do coração da gente, para que nós não estejamos simplesmente certos, mas nós sejamos verdadeiros. Que adianta você ser certo e não estar sendo verdadeiro? Então é importante que você seja verdadeiro. Então o Espírito há de trabalhar isso no nosso meio. E esse desafio, irmã, é obra do Espírito. O fruto do Espírito começa dizendo amor, paz, alegria, bondade, começa com amor. Amor é dádiva de Deus. O amor está na nossa essência, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e ele é dádiva de Deus para a vida da gente. Joey? Uma coisa, pessoal, e outra coisa. Primeiro, estou feliz porque se vocês saírem com esse sentimento de que o desafio é maior do que aquilo que a gente está preparado para viver, a gente está seguindo o caminho de Salomão, né? Eu sou como um menino pequeno, não sei nem como entrar e nem como sair. E eu não vou baixar o nível para você sair daqui achando que você pode, não. Eu quero que você saia sabendo que você não pode.
Se você sai daqui achando que você pode, e é porque a gente nem entrou na postura ainda, vai ser depois do nosso intervalo agora, que é a postura do conselheiro, aí o negócio começa a pegar. Até então foram os recursos. Quais são os recursos que você tem? São recursos. A postura vai vir agora. Talvez chegue a coisa mais difícil, é a postura diante das pessoas. Então, a primeira coisa era essa. E a segunda, sobre essa coisa do amor, eu tenho dificuldade de enxergar o amor como simplesmente um verbo e uma decisão. Eu acho que isso funciona mais dentro do campo empresarial, onde você quer levar as pessoas a uma postura proativa, mesmo elas não tendo o sentimento dentro delas. E funciona como iniciativa de você fazer, mesmo quando você não sei o quê, é muito comportamental, é de levar a pessoa a ter a ação. O que eu acho que Deus está fazendo é muito mais do que a ação. E é por isso que é milagre. É mais do que a ação. Porque Paulo vai dizer o quê? Que ainda que você dê tudo que você tem para os pobres, e talvez na concepção desse amar como verbo, o verbo aconteceu. Ele vendeu tudo que ele tinha. E ele deu para os pobres. Não aconteceu o verbo? O que é que ele está dizendo? Que se não tiver amor, nada disso valeria. Ainda que você dê o seu corpo para ser queimado pelo outro, se não for por amor. Então, há aqui, Paulo trabalhando o quê? Muito mais do que a ação, mas o que motiva a ação. E é por isso que talvez fique tão difícil, porque amar como ação é prático. Você vai lá e você ama, como ação. Amar de verdade, com a motivação do amor, isso é um milagre de Deus na vida da gente. Isso é um milagre de Deus na vida da gente. Principalmente quando Deus coloca... Eu entendo esse lado do verbo, do amor como ação. Eu entendo isso. Eu acho que isso tem seu valor, essa reflexão. Mas nós estamos falando de uma coisa que vai além disso. Vai além disso. Já imaginou Jesus morrendo na cruz por cada um de nós, dizendo assim, égua. Esse bando de alma cebosa, eu aqui morrendo nessa cruz. Se aquilo não foi por amor, a obediência em si, por si só, ela é vazia. Ela é vazia. Por isso, nosso desafio é, de fato, ver esse milagre acontecendo dentro do coração da gente. Não é você dizer assim, eu não conseguia fazer isso, agora eu consegui. É você dizer, eu não amava as pessoas. Eu tinha raiva de gente. Quando a pessoa começava a falar dos problemas dela, eu dava vontade de mandar a pessoa embalar ela e mandar ela de volta para a casa dela. E Deus vai produzir um sentimento no seu coração que anda junto com a ação. O sentimento sem ação é problemático. E a ação sem o sentimento também é problemática. Eu acho que o amor é o sentimento e é a ação junto. E esse é o nosso desafio. Amém, irmãos? Vamos orar por isso?